São Jesus Cristo e Nossa Senhora, venham dar um jeito nessa terra nossa. Com o Padre Francisco tu faz uma força, e a comadre Clara, e a Irmandade toda. O mundo é tão velho que para ser novo, o Padre Francisco. Paz e bem, gente querida, paz e bem para você que acompanha a TV Selinalta, a Web TV Franciscanos. Chegamos ao mês de outubro, mês puramente franciscano. Celebramos São Francisco, São Benedito, São Frei Galvão neste importante mês para a nossa família franciscana. Mas, para a igreja, mês de outubro é também o mês missionário. E para nós falarmos sobre este assunto, sobre ser missionário, eu quero acolher aqui no programa o Frei Alisson. Paz e bem? Paz e bem, Frei Augusto. Paz e bem a todos. Obrigado ao nosso programa com o Padre Francisco. Muito obrigado. O Frei Alisson foi missionário em Angola por 7 anos, é isso mesmo, Frei? Exatamente, 7 anos. Qual foi o período da sua experiência lá em Angola? Eu cheguei em Angola no mês de abril de 2012, logo depois da ordenação, e concluí o meu tempo de missão no ano de 2019, no início de 2019. Foram 7 anos muito bem vividos, bem aproveitados, em todos os sentidos. Que bacana! E para aqueles que nos acompanham, Frei Alisson, conta pra gente qual é a importância de, no mês de outubro, celebrarmos o mês missionário. Interessante, Frei, a pergunta, porque nós, no mês de setembro, vivemos o mês da palavra, acolhemos a palavra, e a palavra é o instrumento de trabalho na missão. A centralidade da missão deve ser Jesus Cristo, ele deve ser o eixo gravitacional na missão e da missão. E o mês de setembro é esse mês do acolhimento da palavra, da reflexão da palavra, saborearmos a palavra, para, claro, no mês seguinte, que é o mês de outubro, nós colocarmos essa palavra em prática, né? Fazermos valer aquela bonita e já conhecida, expressiva passagem bíblica de Marta e Maria. Estarmos com Jesus, acolhermos os seus ensinamentos, para depois nós colocarmos essa palavra em obras, essa palavra em movimento. Que bacana! E conta para nós o que motivou o senhor a decidir, então, escutar, aceitar este apelo de ser um missionário em terras estrangeiras. Eu primeiramente agradeço a Deus porque tinha já esse desejo, ainda tenho, de repente, de no futuro voltar e contribuir na missão, não somente em Angola, mas outros países, de preferência países no continente africano. Mas a experiência de Angola, em especial, eu destaco aqui, além de Deus, é claro, 2 confrades, um de saudosa lembrança, que é o Frei Plínio Gandhi. Eu tive a graça de fazer estágio na Rocinha, e o Frei Plínio compôs a primeira fraternidade da Rocinha, e sempre aos finais de semana que nós estávamos juntos, em torno da mesa, em conversas particulares, ele falava da missão, e aquilo encantava. E num outro momento, até anterior a esse, porque eu convivi com o Frei Plínio no ano de 2009, e em 2004, que foi o ano do meu noviciado e da minha turma, o Frei Samuel, hoje nosso irmão no episcopado, ele também, numa das suas últimas férias, acredito, ele passou pelo noviciado e expôs a missão, né, o trabalho dos confrades na missão, fotos, e ele deu uma atenção enorme, não só para mim, mas para toda a turma. E aquilo também foi assim cativante, foi muito apaixonante. Foi te encantando. Foi encantando. Então, primeiramente Deus, é claro, a província por ter acolhido a proposta e ter nos amparado sempre durante todo esse tempo da missão, e em especial também junto com Deus
esses dois confrades, Frei Plínio de saudosa lembrança e o Frei Samuel Lima, nosso irmão hoje no episcopado. Bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, exercendo a sua missão também aqui no Brasil. E Frei Alisson, você que nos acompanha, telespectador, está aí acompanhando algumas imagens desta bonita experiência que o Frei Alisson fez e viveu em Angola. E os desafios, as alegrias, tanto espirituais como culturais, como que você enxerga isso hoje na sua vida? Como foi viver este tempo de missão, enfrentando sem dúvida muitos desafios culturais, inclusive, mas também certamente vivenciando muitas alegrias? Com certeza, Frei Augusto, as alegrias são maiores que os desafios, né? A primeira delas, eu diria que é a enculturação. A gente, quando você faz aquela experiência da imersão, né? Porque, claro, a gente sabia um pouco, através dos confrades, através da literatura, como é o país de Angola, mas uma coisa é você se preparar antes de ir e outra coisa é você estar em loco na missão, vivendo o dia a dia, né? E por ser do mesmo idioma, claro, isso facilita, mas tem o lado cultural que difere bastante. Alguns costumes nossos, por exemplo, eu venho de uma família que é muito afetiva, muito do abraço, do toque, do carinho. Em Angola isso já inicialmente não é possível. Primeiro você tem que conquistar o povo, a questão do abraço, do contato físico, não que o angolano não tenha, mas inicialmente é limitado. E depois você vai aprendendo, vai acostumando alguns dizeres nossos que não caem bem lá. E nesse linguajar a gente vai aprendendo para poder dar margem, abertura para outros aprendizados. Agora, com certeza, a missão é uma universidade, é um mestrado, é um doutorado, em todos os sentidos, bíblico, religioso, espiritual, a nossa espiritualidade franciscana, né? As pessoas assim querem rezar, querem estar com Deus, querem se encontrar com o missionário, né? A tal ponto de deixar as suas casas, quando os missionários vão, para que a casa seja dos missionários, né? Abrem as portas, se alojam, se acomodam em outras casas, para que a casa dela seja dos missionários. Então essa hospitalidade é encantadora, né? E também essa religiosidade, a alegria do povo angolano, as crianças, né, muito afetivas, depois que elas também sentem-se seguras ao seu lado, ao lado do missionário, a abertura é grandiosa e aí você tem um caminho muito bonito, né, de fazer essa experiência do encontro. Encontro com as famílias, encontro com as crianças, encontro com os mais velhos, como eles costumam dizer, né? É muito forte essa presença, a sabedoria do mais velho em relação a quem está chegando, aos mais novos. Então, agradeço muito a Deus por ter podido viver essa experiência e muitas outras lá. Né? Que bacana. Obrigado, Frei, pela sua partilha. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, que conselho você daria para um jovem que nutre esse desejo de ser um missionário além fronteiras? É interessante porque quem tem esse desejo, independente de estar dentro da vida religiosa ou como cristão, pai, mãe de família, vale a pena investir nesse desejo. Uma coisa é a gente ouvir falar da missão, outra coisa é a gente fazer a experiência da missão. Então não deixe isso apagar, não deixe isso arrefecer dentro do seu coração. E independente do tempo, se você vai para a missão para um mês, um ano ou meio ano, é válida a experiência de fazer
a experiência da missão, independente do tempo. A intensidade com que você abraça a missão, a partir da oportunidade oferecida, ela é transformadora. Então, que o Espírito Santo, que é o Pai da missão, ilumine e possa acalorar ainda mais o desejo de todos os jovens, pais, mães de família, profissionais, que queiram também partilhar a sua experiência, seja na área da saúde, na área da construção civil, em todos os âmbitos. A missão é rica porque tem lugar, tem espaço para todos. Na área da educação, Deus conserve e possa realizar esse desejo de muitos e muitas que terão essa graça, como eu, muitos outros confrades, muitas outras pessoas tiveram. Paz e bem. Muito bem, muito obrigado, Frei Alisson, pela sua participação, por ter topado o desafio aqui e também partilhar conosco um pouco da sua vida, da sua vocação, da missão que você exerceu aí nesses últimos anos. O Frei Alisson hoje mora na paróquia São José do Patrocínio, em Coronel Freitas, e junto dessa fraternidade também temos o Frei Rubens, o Frei Alcides Tchela e o Frei Mário Stein. E esses frades são frades jubilares neste ano em que a nossa província celebra 350 anos de fundação. E nós estamos aqui em Três Etilhas gravando este episódio, local em que estes nossos irmãos também renovaram as suas promessas, renovaram o dom da sua vocação. Um dom para toda a nossa igreja, para toda a nossa fraternidade. E você agora vai acompanhar imagens deste nosso encontro do regional e também destes nossos irmãos, Frei Alcides e Frei Mário, que renovaram. Em seguida nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais conteúdo franciscano para você. Paz e bem, Frei Alisson. Paz e bem, obrigado, Frei Augusto, obrigado a todos por nos acompanharem. Fiquem com Deus, Nossa Senhora, São Francisco e Santa Clara. Nós já voltamos, paz e bem. Pai Santo e justo, Senhor Deus do céu e da terra. Quero diante de Deus e diante de vós, irmãos, aqui reunidos, como fiz em todos os dias de Deus, coração pobre acolhendo Jesus, Imaculada. Dos aflitos que estão junto à cruz. Estamos de volta diretamente de Curitibano, Santa Catarina, e olha só que bacana. Missão não é só partir para longe, mas também ser um missionário no lugar em que se reside, em que se vive a fraternidade. É por isso que quero receber aqui no programa Frei Gilberto. Paz e bem. Paz e bem, Frei Augusto, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo ao programa Compadre Francisco. Nós estamos gravando esse episódio aqui em frente à Igreja Matriz de Curitibanos, Imaculada Conceição, neste lugar em que você vive a experiência do ano missionário como Sim. professo temporário. E nós que acompanhamos aí a sua vida, a sua fraternidade, sabemos que você exerce um papel bonito de missão aqui em Curitibanos. Como é ser um missionário franciscano, visitando as famílias, visitando as comunidades no dia de hoje?
Olha, visitar as casas, Frei Augusto, visitar as famílias, as pessoas que nos acolhem, nos recebem muito bem nas comunidades, é para nós um privilégio, né? As casas das pessoas são lugares sagrados, né? Nós entramos não só no espaço físico, mas nós entramos na história, na vida dessas pessoas e com uma mensagem muito legal, né? Muito bacana. A gente está fazendo esse ano a visita com a imagem da Imaculada, a imagem peregrina da nossa padroeira, e nós temos entrado então nessas comunidades, trazendo uma mensagem bíblica, trazendo a bênção das casas, e tem sido uma experiência muito boa, muito gratificante. As pessoas se sentem assim acolhidas e abraçadas pela igreja. Quais são os desafios de fazer então este trabalho missionário, de visitar as famílias, ir ao encontro daqueles que mais necessitam? Quais são os desafios e também as alegrias? Olha, entrar na casa das pessoas, visitar essas famílias tem também os seus desafios. Nós nos deparamos com diversas realidades que às vezes nós não estávamos preparados para isso, mas também nós temos o desafio de conseguir levantar pessoas para que essa missão também aconteça. As pessoas ainda têm essa ideia de que missão é algo que só acontece em outro local, né? Eu não consigo ser missionário na minha comunidade. E essa experiência tem sido muito boa porque nós temos levantado lideranças nas comunidades para que façam essa visita junto com os freis. Então isso tem sido muito bacana, muito impactante. As comunidades têm relatado um saldo positivo dessas missões, retorno de pessoas para a comunidade, anima a fé deles novamente, de estar participando e vivendo em comunidade. Por isso eu acho que essas missões têm também esse laço afetivo. As pessoas vão se conhecendo, conhecendo os vizinhos, pessoas que moram muito próximos delas e que talvez não faziam ideia dos dramas particulares, não faziam ideia das alegrias também que essas famílias vivem. E nesse sentido, que valor tem então essa missão cotidiana no cuidado com o vizinho, com aquele que talvez você encontra na rua, mas que não conhece a história e que de repente necessita de um amparo, de um apoio espiritual? Como você vê e qual é o sentido, qual é o valor desta bonita experiência? Nós temos aqui em Curitibanos diversas comunidades que são no interior, diversas comunidades que ainda são assim pequenas, né? Que as famílias têm muito contato, um vai chegando na casa dos outros, eles já chegam abrindo a porta, ou de casa, né? Então tem essa relação de proximidade, mas algumas comunidades nossas ainda são muitas pessoas que às vezes não se conhecem ou não têm assim essa relação tão ampla, ou pessoas que chegaram agora nas comunidades, que também se sentem agora inseridas nesse meio, sentem-se inseridas na comunidade. Durante a nossa visita, nós fomos recolhendo diversas pessoas que precisavam de visita aos enfermos e que às vezes não estavam sendo atendidos, diversas crianças que ainda iam fazer inscrição para catequese e já puderam ver ali datas de início e tudo mais. E eu acho então que essa missão foi não só, né, para dar a bênção às casas, mas também para agregar novamente, juntar essas famílias, essas pessoas para participarem ativamente nas comunidades. Essa próxima pergunta não estava no roteiro, mas eu quero te perguntar. Você comentava aqui nos bastidores que já completou mais de 6 meses que você realiza este trabalho aqui em nome da sua fraternidade. Certamente você deve ter vivido uma experiência que tocou seu coração. Você pode partilhar conosco? Claro, claro. Tem diversas experiências nessas missões. A gente visita pessoas acamadas, pessoas que, mesmo sofrendo de diversas dores, nos passam esperança, nos passam alegria, nos transmitem essa energia boa. Mas uma experiência me marcou muito nessas missões quando falamos, né, de levar a imagem de Maria Imaculada, quando falamos de proximidade, de relação com os outros, né? Em uma dessas comunidades, nós passávamos visitando as famílias que faziam parte da nossa comunidade e algumas casas foram deixadas para trás porque ou são de outras religiões ou alguma coisa do gênero. E depois que eu andei, acho que uns 2 quilômetros percorrendo casas, uma senhora veio correndo atrás de nós, né, e chorando, falou: Frei, você passou do lado da minha casa, eu sou evangélica, né, eu sou de uma outra religião, mas eu gostaria muito de receber a sua visita e a sua bênção em casa. Será que a gente poderia, né? Será que o senhor iria até lá em casa, né? E isso para nós foi uma experiência muito bonita, né? De relação com as outras religiões, relação com as nossas igrejas irmãs, mas também de como a nossa presença no meio do povo é importante. Eles sentem que estão sendo abraçados pela igreja, estão sendo abraçados pela nossa missão, e o povo coloca em nós muita confiança, o povo coloca em nós
um desejo de proximidade. Que bacana, obrigado pela partilha. E certamente esse tipo de vivência, de experiência, traz um impacto muito positivo para você que é um frade em formação, professo temporário. Como que você vê isso nessa etapa, nesse período da sua caminhada formativa? Justo, Frei Augusto. Quando eu pedi a experiência do ano missionário, né, nossa província passa agora por mudanças da formação, mudanças das etapas formativas, e eu estaria então encerrando esse ciclo. O ano missionário deixa de existir no nosso cronograma. Mas eu pedi essa experiência justamente porque eu queria ter uma vivência mais concreta dessa realidade pastoral, de estar próximo das pessoas, de estar junto com o povo, com as comunidades. E eu acredito que mais do que ir ao encontro deles, né, estar junto com eles já é em si um sinal dessa fraternidade, já é um sinal do nosso pastoreio, né, junto ao povo. O Frei Pedro, que mora aqui conosco, sempre lembra também, né, ter os cheiros das ovelhas, né? E eu acho que essa experiência de visitar as comunidades, conhecer as histórias, é algo muito bonito, né? O Papa Francisco, se eu não me engano, deu um relato muito bonito de um padre que conhecia inclusive o nome do cachorro das pessoas, né? Então eu acredito que nessas missões a gente teve um pouquinho o gosto disso, de termos uma troca honesta com as pessoas que frequentam a nossa comunidade. E nós falamos de formação, de experiência, de ano missionário. Para você, que tipo de formação é importante para desempenhar então essa missão concreta de ser um missionário na realidade local em que se encontra? Olha, a formação é muito importante. As pessoas esperam de nós também resposta para alguns problemas que elas vivem. As pessoas esperam de nós que a gente tenha uma palavra de conforto, uma palavra que traga ânimo para as realidades que elas vivem, realidades desafiadoras. E se a gente tiver assim uma bagagem também junto conosco, auxilia muito trazermos a palavra certa na hora certa. É claro que é o Espírito Santo quem guia a missão, né? O Frei Alisson já disse, o Espírito Santo é o pai da missão, mas com certeza se nós nos deixarmos ser instrumentos mais afiados a partir do estudo, instrumentos afiados a partir das vivências que nós temos, nós também conseguiremos fazer um melhor trabalho. Muito bem, obrigado, Frei Gilberto, pela sua participação, por somar conosco aqui no programa com o Padre Francisco. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais conteúdo franciscano diretamente de Guaratinguetá com o Frei Leandro Costa. Paz e bem! Paz e bem. Obrigado. O Padre Francisco, o Padre Francisco. Estamos de volta e nós vamos diretamente para Guaratinguetá, terra do primeiro santo brasileiro, porque hoje é o dia do quadro Que Tal? Frei Leandro Costa, seja muito bem-vindo. Qual é a curiosidade franciscana que você vai apresentar para a gente hoje? Como que um Mauricinho se tornou um grande santo da Igreja? Que tal falarmos de São Francisco de Assis, um dos grandes santos da Igreja Católica? Dia 4 de outubro celebramos São Francisco de Assis, um dos grandes santos da Igreja que se tornou um fiel seguidor do Mestre Jesus, ao ponto de ser chamado de outro Cristo. Você acredita que um dos maiores santos da história começou com uma vida de jovem festeiro, baladeiro? Pois é, São Francisco de Assis nasceu em 1181 e faleceu com fama de santidade em 1226. Nasceu em berço de ouro, uma juventude regada em festas, orgias e tudo mais. Mas tudo isso mudou por uma situação que ninguém esperava. Francisco de Assis queria glória, queria ser cavaleiro, mas na guerra entre Assis e Perúgia, ele ficou preso. Ficou no cárcere 1 ano, humilhado, doente. E nesse silêncio forçado, a sua história começou a mudar. Depois de 1 ano no cárcere, a glória que ele buscava não fazia mais sentido. Então, surge uma pergunta inquietante. Será que não existe outro Senhor que vale mais do que a fama e a fortuna? Um dia, em oração na igrejinha de São Damião, ele ouviu algo. Não com os ouvidos, mas com o coração. Francisco, vai e restaura a minha igreja. Ele levou a frase ao pé da letra. Começou a restaurar uma igreja de pedra, mas mal sabia que Deus o chamava para algo bem maior. Quando Francisco de Assis ouve o Evangelho, ele finalmente entende a sua missão. Mas foi
Foi andando pela cidade de Assis que ele encontra com um leproso. Ele parou, abraçou e beijou. O que mais tarde ele dirá: o que era amargo para mim se tornou doçura do corpo e da alma. Cada pobre, cada marginalizado é para Francisco um sinal de Cristo. Francisco de Assis não ficou sozinho. Homens e mulheres de todas as idades passaram a segui-lo. Oravam muito, viviam com pouco, trabalhavam muito, mas a alegria deles era gigante. Que tal você viver também como São Francisco de Assis? E assim chegamos ao final de mais um programa do Compadre Francisco, que nos lembrou que é tarefa de todo batizado ser missionário. Essa temática, essa experiência, nós franciscanos valorizamos muito, por isso hoje você acompanhou aqui em nosso programa bonitos relatos de bonitas experiências concretas de ser um missionário franciscano. Você pode continuar nos acompanhando pela internet. Procure por Compadre Francisco, TV Selinalta e Província Franciscana e nos acompanhe também pelas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui e nos encontraremos na próxima quarta-feira na TV Selinalta, na Web TV Franciscanos. Paz e bem! Compadre Francisco.